Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Após a luta intensa, os três permaneceram no mesmo local para descansar. Zhao Yufei e Huang Qi ambos receberam alguns ferimentos, apenas Zhao Feng permaneceu ileso, o que fez os outros dois perceberem a lacuna entre eles. O que mais os chocou foi que Zhao Feng tinha usado apenas o poder dos estágios iniciais do sexto rank para matar o bandido líder e não o pico do sexto rank. Podia ser visto que a força de Zhao Feng estava no rank de mestre quase marcial, pelo menos. Os três limparam o campo de batalha e então dividiram os pontos de batalha. Como Zhao Feng havia matado o líder, ele não era o líder principal, então só valia 5 pontos de batalha. Houve um total de 6 que foram mortos por Zhao Feng, eles incluíam 2 de quarta patente, 2 de quinta patente e 2 de sexta patente. Somando-os aos anteriores, os pontos de batalha de Zhao Feng atingiram mais de 20 pontos. E de acordo com as regras, 10 pontos poderiam ser trocados por uma arte marcial de classificação máxima. Meia hora depois. Devemos ir embora agora, não é bom ficar aqui por tanto tempo. Zhao Feng ordenou, já que era o capitão do time. Sim. Huang Qi e Zhao Yufei concordaram imediatamente, eles agora confiavam completamente em Zhao Feng. Os três aumentaram a velocidade e logo deixaram o cânion. 2 horas depois, os três foram embora. 3 figuras negras voaram pelo céu escuro e pousaram em frente à sala de madeira. Líder, os 11 homens, incluindo Shibadao, morreram, com metade deles sucumbindo a um arqueiro. A voz de uma das sombras negras era fria e inexpressiva. Quem ousa tocar em meus bandidos da destruição desolada? Uma das figuras levantou lentamente a palma da mão e uma poderosa onda de ar rasgou tudo em um raio de vários metros. As 2 figuras negras sentiram a pressão, embora não fossem mais fracas do que o homem de meia idade que acabará de morrer. A figura volumosa acenou com a mão e as casas na frente desabaram. Naquele momento, a aura da figura volumosa estava no mesmo nível de bestas mortais de alto nível. Senhor desolado. O coração dos outros 2 quase mestres marciais pulou. Descubra o assassino, eu vou retribuir a eles o que fizeram com meus homens 10 vezes mais fortes. A voz fria e furiosa soou no vento. Ao mesmo tempo, jovens misteriosos, que foram divididos em equipes, tiraram a vida de bandidos. Todos do batalhão de guardas celestiais tinham potencial extremo. Sob esse ambiente, eles ficaram mais fortes rapidamente, mas também houve baixas. Além daqueles nos 10 guardas celestiais, 7 a 8 figuras prateadas se fundiram na noite para calcular o total de pontos de batalha. À noite, a visão de Zhao Feng ainda estava perfeita, mas considerando o fato de que ambos Zhao Yufei e Huang Qi estavam cansados, ele decidiu não atacar. Os três encontraram um lugar bem seguro onde decidiram descansar sem bandidos por perto. O segundo dia. A equipe de 3 mais uma vez começou a procurar pelos bandidos. O que está acontecendo aqui? Por que há cada vez menos bandidos por aí? Zhao Feng logo encontrou um problema. Eles fizeram reconhecimento por um longo tempo e, em vez de encontrar bandidos, encontraram outras equipes. Huang Qi disse profundamente. Deve ser porque o batalhão dos guardas do céu matou muitos bandidos ontem à noite e os outros se esconderam. Zhao Feng assentiu e achou esse pensamento muito lógico. Se aqueles bandidos se escondessem nas montanhas, seria difícil encontrá-los mesmo com seu olho esquerdo. Temos que ir mais fundo. Zhao Feng ainda liderava o caminho. Às vezes, ele pulava nas árvores e observava os arredores. De repente, a dezenas de quilômetros de distância, uma fumaça colorida como arco-íris apareceu e atraiu sua atenção. É o sinal de emergência de outro time. Zhao Yufei exclamou. Zhao Feng foi o primeiro a correr na direção, mas sua expressão mudou quando ele abriu o olho esquerdo. O grupo que estava em perigo era o de Lu Xiaoyu. Os 7 a 8 jovens do batalhão de guardas celestiais estavam cercados por um grupo de 15 bandidos. Havia 2 bandidos vestidos de preto que haviam alcançado o nível de quase mestre marcial e 3 níveis de terceiro nível, enquanto o resto estava no 4º e 5º. Neste momento, ambos os lados estavam lutando entre si, mas os jovens não conseguiam atacar. Felizmente, um grupo de 4 que estava por perto correu, dando-lhes um pouco de esperança. Mas naquele exato momento, 3 ou 4 arqueiros bandidos escondidos na floresta dispararam suas flechas. Alguns membros do batalhão de guardas celestiais ficaram feridos. Punham balançando nas nuvens. Lu Xiaoyu forçou os bandidos a recuarem com sua arte marcial de nível máximo, que havia sido treinada para o nível máximo. Mas ele não conseguiu matá-los, pois um dos quase mestres marciais o mantinha ocupado. Chefe! Mais 3 pirralhos estão chegando. Um arqueiro escondido na floresta disse às 2 figuras vestidas de preto. Os 3 que vieram eram da equipe de Zhao Feng. Através do olho esquerdo, Zhao Feng analisou o caminho mais reto e gradualmente se aproximou. Quando estava a 100 metros, Zhao Feng parou de repente e sacou seu arco.
Zhao Feng puxou seu arco continuamente e atirou perfeitamente nos arqueiros escondidos na floresta, dando tempo para a equipe de Lu Xiaoyu respirar fundo. Os bandidos e os jovens se envolveram em batalha. Com Zhao Feng e o outro time se juntando, o lado do batalhão dos guardas celestiais gradualmente teve vantagem. Os jovens se tornaram mais e mais corajosos com o passar do tempo. Um bando de pirralhos. Matem todos! Uma voz profunda e fria ressoou da floresta. Uma grande pressão veio do outro lado da floresta, o que fez o coração dos jovens pular. O dono da voz era um homem de um olho só, vestindo uma capa preta. Nada bom, é um mestre marcial. O rosto de Lu Xiaoyu ficou pálido enquanto seu coração se contraía. A pessoa que veio era o chefe dos bandidos. Pirralho. Morra! O homem de um olho voou e sua aura fez com que os jovens não conseguissem respirar. Palma quebra-vento. Com um som tão alto quanto um trovão, a palma foi direto na direção de Lu Xiaoyu. Todos, bloqueiem! Lu Xiaoyu exclamou e ele combinou forças com Li Ziven para bloquear o ataque. A explosão causou uma onda de ar que empurrou tudo em seu caminho, incluindo Li Ziven e Lu Xiaoyu, que foram lançados de 7 a 8 metros para trás. Os dois que tinham levado o golpe de frente, Lu Xiaoyu e Li Ziven, ambos cuspiram um bocado de sangue. Esses dois estavam classificados em quinto e sétimo lugar nos 10 guardas celestiais e sua força estava em torno do quase mestre marcial, mas mesmo os dois quase mestres marciais, com a ajuda de muitos outros de sexto nível, não foram capazes de bloquear esse movimento. Zhao Feng, Lu Shen. Venham e ajudem. Lu Xiaoyu gritou e pediu ajuda a Zhao Feng e ao líder do outro grupo. Todas as equipes eram lideradas por pelo menos um dos 10 guardas celestiais, e neste momento, incluindo Zhao Feng e Lu Shen, havia 5 dos 10 guardas celestiais presentes. Zhao Feng puxou a corda de seu arco de longe e colocou sua força interior nela. O poder desta flecha poderia prejudicar a vida de quase mestres marciais. Lâmina de vento ilusória. O outro líder usou sua arte marcial de alto nível e nível máximo e atacou pelas costas. Punho destruidor de nuvens. Lu Xiaoyu imediatamente usou uma habilidade de punho, enquanto Li Ziven ao lado dele usou uma espada. O ataque dos 5 grandes gênios atingiu o homem de um olho. De onde vieram esses gênios? O homem de um olho exclamou e, ao mesmo tempo, ele circulou sua caótica força interior. A flecha de Zhao Feng se partiu em pedaços. Todos os ataques foram bloqueados e, mais uma vez, eles foram mandados voando. Que força! Zhao Feng ficou bastante chocado. Um mestre marcial poderia liberar sua força interior e criar ataques de longo alcance. Se qualquer um deles enfrentasse um sozinho, eles poderiam perder suas vidas em 2 movimentos. Neste momento, tanto Lu Xiaoyu quanto Li Ziven receberam ferimentos leves. A força interior dos mestres marciais do 7º rank podia atingir como um raio e transformar instantaneamente aqueles do 4º e 5º rank em pó. Somente Zhao Feng não precisou lutar corpo a corpo, pois ele puxava seu arco repetidamente e cada flecha voava em direção às menores falhas do homem de um olho. O poder total de Zhao Feng atirando suas flechas ameaçou o movimento do bandido de um olho. Bastardo! Parece que quem matou meus homens no cânion foi você. O homem de um olho só se virou de repente com intenção assassina em seus olhos. E daí se fui eu? Zhao Feng riu friamente. Morra! O bandido não se incomodou com os ataques dos outros jovens e foi direto para Zhao Feng. Zhao Feng pulou de susto e imediatamente circulou balsa levemente flutuante para escapar. Não corra! O homem de um olho ainda chegou perto, porque ele era um mestre marcial e, portanto, era mais rápido. Palmeira da Montanha Destruidora. A palma do mestre marcial disparou pelo ar e foi em direção a Zhao Feng. Se fosse outro cultivador do mesmo nível, apenas a força interior poderia matá-lo, mas Zhao Feng não era normal. Misteriosa palma do vento. Zhao Feng girou no ar e, em sua mente, a imagem da palma daquela garota apareceu. Ele então respirou fundo enquanto um brilho azul se formava em sua palma e então as duas colidiram fortemente uma com a outra. A figura de Zhao Feng foi levada pelo vento, mas usando esse poder, ele voou para fora do alcance do segundo ataque do homem de um olho. Esta palma. O homem de um olho ficou rígido por um segundo porque sentiu que sua força havia sido cortada e destruída. A misteriosa palma do vento que Zhao Feng aprendeu excedeu o nível máximo. Zhao Feng só aprendeu um pouco dela, mas depois de treinar as 4 artes marciais sagradas incompletas, ele descobriu que era mais fácil. Em termos de poder sozinha, a misteriosa palma do vento não era mais forte que o dedo estelar, mas suprimiu as outras habilidades em termos de profundidade, somando-se ao fato de que ele havia alcançado o 5º nível da técnica da parede de metal. Ele foi capaz de recuar com segurança. A performance de Zhao Feng ganhou aplausos dos outros gênios. Ser capaz de receber um golpe de um mestre marcial e recuar ileso foi um grande feito. Você não pode fugir, garoto, eu só usei 60% da minha força naquele momento. A voz do bandido de um olho ecoou atrás de Zhao Feng.
Mas Zhao Feng não estava lutando sozinho, havia outros dos 10 guardas do céu ajudando e logo, uma lacuna se formou entre os dois, o que permitiu que Zhao Feng puxasse seu arco novamente. Desta vez, Zhao Feng usou a habilidade olho esquerdo de Deus do arco e flecha, que fez as flechas se curvarem perfeitamente em direção ao líder dos bandidos. O quê? O bandido de um olho percebeu que as flechas balançavam com o vento e rompiam a parte mais fraca de suas defesas. Uma das flechas deixou um corte profundo em seu ombro. Essa cena melhorou o moral do batalhão de guardas celestiais. Aquele cara é um arqueiro. Lu Xiaoyu e companhia pararam por um segundo, então retomaram seus ataques. Nesse momento, outro time apareceu e parecia ainda mais forte que o time de Lu Xiaoyu. É o time de Lei Kong. Embora estivessem bem longe, a figura prateada careca ainda podia ser vista. Lei Kong estava em segundo lugar nos 10 guardas celestiais e quase havia alcançado o 7º posto. Recuem. O líder dos bandidos deu a ordem imediatamente. O time dele já estava com dificuldades, e com a chegada de outro time ainda mais forte, eles não tinham chance alguma. Pirralho. Vou tirar sua vida a qualquer momento. O homem de um olho olhou friamente para Zhao Feng antes de sair. Quando você quiser. Zhao Feng respondeu e uma luz azul fria apareceu em seu olho esquerdo enquanto ele olhava de volta para o bandido. O que está acontecendo? O bandido tremeu e sentiu como se seu coração tivesse sido esfaqueado por uma espada, mas como estava prestes a recuar, não pensou muito sobre isso. O que é que foi isso? Zhao Feng sentiu uma dor pulsando em seu olho esquerdo e percebeu que havia perdido muita energia mental. Ele não sabia que tipo de habilidade havia usado naquele momento, tudo o que sentiu foi que sua energia mental havia sido consumida rapidamente, mas ele também viu o olhar atordoado e o medo nos olhos do bandido. Zhao Feng fechou os olhos lentamente e percebeu que o raio de luz verde em seu olho havia se estendido para quase 2 metros, infinitamente próximo de 2 metros. Bom! A alegria apareceu em seu rosto. Por ter lutado com o líder de um olho naquele momento, seu cultivo havia aumentado para o pico do 6º posto. Agora, seu cultivo real era o mesmo de Lei Kong, classificado em segundo lugar entre os 10 guardas do céu. Você não pode ir embora e sair como quiser. Dos arbustos a 1 ou 2 metros de distância, um belo jovem de cabelos prateados apareceu. O jovem parecia uma menina e tinha uma aura aterrorizante enquanto estava no topo de uma árvore. Feng Aniui. Os jovens do batalhão de guardas do céu exclamaram. Ele era um jovem de 15 ou 16 anos. Ele era um mestre marcial de 7º nível. 7ª posição. O bandido de um olho parecia chocado e triste ao mesmo tempo. Ele tinha 28 anos quando chegou ao 7º posto e, naquela época, estava extremamente orgulhoso de si mesmo. Mas ao ver Feng Aniui, toda a sua confiança e arrogância estouraram como bolhas estourando. Suas conquistas não eram nada comparadas às dos jovens à sua frente. Que tipo de formação esses jovens tinham? O homem de um olho sentiu que algo estava errado. Se houvesse 1 ou 2 gênios que apareceram, pode ter sido uma coincidência. Mas se todos eles aparecessem ao mesmo tempo, até os retardados saberiam que algo estava errado. Postura do céu ilusório. Um brilho prateado saiu do corpo de Feng Aniui, e em um instante, ele apareceu na frente do bandido. A velocidade fez o coração do chefe dos bandidos tremer porque essa habilidade era uma verdadeira arte marcial sagrada, embora ainda não tivesse sido totalmente aprendida. Palmeira da Montanha Destruidora. Desta vez ele não conteve nenhum de seus poderes e enfrentou Feng Aniui de frente. As duas figuras resmungaram enquanto se separavam. Não pense que você pode ir embora. Feng Aniui imediatamente usou uma arte marcial sagrada incompleta e o perseguiu. As duas figuras, uma fugindo, uma perseguindo, desapareceram na floresta. Apenas Lei Kong e Zhao Feng conseguiram acompanhar os dois. Se eu puder matar esse bandido, posso conseguir 20 pontos de batalha. Zhao Feng circulou balsa levemente flutuante ao máximo e liberou seu pico de cultivo de 6º nível ao mesmo tempo. Logo, as figuras se fundiram na vasta floresta, deixando para trás um bando de jovens cansados. Aquele Zhao Feng não parece ser mais fraco que Lei Kong. Alguns jovens discutiram. Lu Xiaoyu e Li Ziven trocaram olhares e viram o choque nos olhos um do outro. Antes de partirem, eles riram do time de Zhao Feng, mas não pensaram que ele seria tão forte. Do outro lado, Zhao Feng e Lei Kong tentaram cercar o bandido de ambos os lados enquanto ele estava enredado por Feng Aniui. Feng Aniui tinha ganhado alguma percepção em uma arte marcial sagrada incompleta e era uma de velocidade também, então o bandido sabia que não poderia escapar. Não me force. O líder de um olho uivou e usou uma habilidade secreta desconhecida que aumentou seus atributos. Quebrando montanha ilimitado. O líder explodiu e lançou o ataque mais poderoso que tinha, que colidiu fortemente com Feng Aniui. O corpo de Feng Aniui tremeu e ele caiu no chão a dezenas de metros de distância, com sangue escorrendo de sua boca. Morra! O bandido segurou o sangue na boca e atacou Feng Aniui. Nada bom.
A figura prateada escondida na floresta exclamou. De repente, uma tênue flecha azul atravessou o escudo de força interior do bandido e se alojou em sua perna. O bandido de um olho gritou e quase caiu do céu. A flecha atingiu um ponto de acupuntura em sua perna e, se não fosse por sua densa força interior, ela poderia ter paralisado toda a parte inferior de seu corpo. Seu filho da mãe! O bandido girou no ar e decidiu fugir. A flecha que Zhaofeng acabou de atirar continha a habilidade olho esquerdo do deus do arquearia, e não só resolveu a situação em que Feng Anhui se encontrava, como também forçou o líder dos bandidos de um olho a fugir. Tenham cuidado. Feng Anhui olhou para Zhaofeng e Lei Kong, então sentou-se e começou a se recuperar. Em pouco tempo. Havia apenas Zhaofeng e Lei Kong enfrentando o bandido, mas a velocidade do último era muito rápida. Embora esse fosse o caso, Zhaofeng podia ver claramente que o inimigo estava à beira da derrota. Seu olho esquerdo viu a situação dentro do corpo do bandido. Suas veias e órgãos foram danificados pelo uso de sua técnica secreta. Porra, esses pirralhos são muito persistentes. O bandido de um olho cerrou os dentes. Embora sua velocidade fosse rápida e ele conhecesse bem os arredores, ele não conseguia se livrar de Zhaofeng. Pelo contrário, Zhaofeng estava se aproximando cada vez mais. Se for esse o caso. Uma luz perigosa brilhou nos olhos do homem de um olho enquanto ele respirava fundo e comia um comprimido enquanto se sentava. 10 respirações depois, Zhaofeng apareceu a 200 ou 300 metros de distância. Zhaofeng puxou seu arco de escada dourada e usou sua habilidade olho esquerdo do deus do arquearia. Sua habilidade olho esquerdo do deus do arquearia poderia ameaçar mestres marciais de 7º nível enquanto ele estava apenas no 6º. Morra, pirralho! O bandido conteve os ferimentos com força enquanto estalava as flechas e atacava Zhaofeng. Zhaofeng puxou seu arco continuamente e disparou 3 flechas que pareciam 3 relâmpagos. Além disso, as 3 flechas viajaram em caminhos diferentes e seguiram para diferentes locais e momentos. Morra! O bandido disparou a primeira flecha, desviou da segunda e agora estava muito perto de Zhaofeng. A última flecha passou raspando por seu ombro, mas só o parou momentaneamente. Um sorriso de vitória apareceu no rosto do bandido. Contanto que ele se aproximasse de Zhaofeng, ele tinha total confiança de que poderia derrotá-lo em um curto espaço de tempo. Dedo estelar de uma linha. O jovem em sua visão avançou em vez de recuar e, de repente, ele emitiu uma aura espessa e poderosa. Naquele momento, a aura de pico do 6º posto de Zhaofeng foi totalmente liberada. A linha verde era como uma corda enquanto atravessava a noite como um meteoro. Isso havia ultrapassado os limites dos rankers de 6º nível, já que Dedo Estelar havia alcançado os estágios finais do 4º nível. Postura do vento fluente. Zhaofeng fundiu sua habilidade com o vento, o que a tornou ainda mais rápida. Assim que o bandido sorriu, seu olho viu isso e se contraiu. Uma luz azul atingiu a testa do bandido de um olho. O corpo do bandido enrijeceu-se enquanto o sangue aparecia no centro de sua testa. Seus olhos ainda estavam cheios de choque e terror, mas a luz em seus olhos começou a escurecer. O bandido de um olho caiu no chão, sua respiração parou antes que ele alcançasse o chão. Ao mesmo tempo, Zhaofeng pousou no chão também. Ele gentilmente soltou um suspiro e uma tênue luz azul desapareceu de seu olho esquerdo. Quando ele matou o homem de um olho, seu olho esquerdo foi ativado em seu potencial máximo e a postura do vento fluente se fundiu em seu dedo, o que tornou sua força comparável à dos mestres marciais. Este foi o ataque mais forte de Zhaofeng. O chefe dos bandidos nunca teria pensado que o dedo estelar de Zhaofeng alcançaria o 4º nível e que poderia atacar pelo ar. As habilidades de seu olho esquerdo também haviam captado as falhas do inimigo e, sob essa vantagem, ele havia esfaqueado a testa de seu oponente. Após matá-los, Zhaofeng vasculhou os itens. Não é de se espantar que o bandido seja um mestre marcial de 7º nível, só a prata que ele tinha sozinho era de 200 a 300, 2 artes marciais de alto nível e uma arte marcial de nível máximo. Além disso, Zhaofeng também encontrou um frasco de preciosas pílulas de cura e recuperação, que faziam o que seu nome sugeria. Zhaofeng viu uma carta nos itens do bandido. Ao abri-la, o conteúdo dentro dela parecia provar que ele tinha um acordo comercial com um nobre do país do fogo de bordo. Sim, os pontos de batalha que ganham com isso devem exceder 20, porque há evidências de que ele tem conexões com o país do fogo de bordo. Zhaofeng ficou muito satisfeito enquanto movia o cadáver para o lado. Nesse momento, um jovem careca, vestido de prata, veio do outro lado. Abaixe isso! Ordenou Lei Kong, tentando impedir o movimento de Zhaofeng. O que o irmão Lei tem a dizer? Zhaofeng disse calmamente. O bandido foi gravemente ferido antes, então os pontos de batalha e itens devem ser divididos entre nós. O rosto de Lei Kong estava frio e severo. Ao ouvir isso, Zhaofeng sentiu a raiva queimar em seu coração. Esse cara estava tentando tirar pontos de batalha dele.
Quando lutei contra o bandido, ele ainda tinha 70 a 80% de sua força restante e estava desferindo seus últimos ataques, o que o tornou ainda mais perigoso. Zhao Feng disse fortemente enquanto estava em frente ao cadáver. Ele assumiu um risco enorme quando lutou contra o líder, então como poderia perder os pontos de batalha? Pirralho chamado Zhao, não há evidências de luta aqui. O bandido de um olho foi morto com um dedo. Você acha que poderia ter feito isso? Além disso, não há ferimentos em você, então como você poderia facilmente bloquear os últimos ataques de um mestre marcial? Lei Kong disse friamente enquanto luzes brilhavam em seus olhos. De fato, havia muitos pontos suspeitos se Zhao Feng realmente tivesse matado o líder. Primeiro, o bandido foi morto com um dedo sem muita resistência. Segundos, Zhao Feng não tinha ferimentos e não havia marcas de luta. O último ponto importante foi que quando Zhao Feng matou o líder dos bandidos, não havia outros jovens presentes, incluindo o próprio Lei Kong. Lentamente, os jovens começaram a se reunir e quando viram o impasse entre Zhao Feng e Lei Kong, ficaram extremamente curiosos. Depois que perguntaram o motivo, os jovens começaram a rir. Garoto, pare de tentar roubar nossos pontos de batalha. Meu time, o time de Lei Kong, deve ganhar pelo menos metade. O time de Lei Kong era extremamente agressivo. Logo, a equipe de Lu Xiaoyu e Lu Shen também chegou. Irmão Feng. Zhao Yufei e Huang Qi foram para o lado esquerdo e direito de Zhao Feng, mas sua força ainda parecia fraca contra o time de Lei Kong. Garoto, eu vou te dar mais uma chance. Me dê o corpo do bandido, as evidências e os despojos e nós te daremos alguns pontos de batalha. Lei Kong disse energicamente. Não. Zhao Feng riu friamente, sua atitude também era forte. Parece que você vai recusar o brinde da vitória e beber o vinho da derrota. Uma luz fria brilhou nos olhos de Lei Kong enquanto ele lentamente levantava a mão para atacar. Os jovens presentes sentiam que não conseguiam respirar. Lu Xiaoyu estava do lado se regozijando, e Huang Qi tinha suor frio saindo de sua testa. A força de Lei Kong era a segunda entre os 10 guardas celestiais e ele tinha 2 dos 10 em seu time. Mesmo que Zhao Feng fosse capaz de lutar contra Lei Kong, como Huang Qi e Zhao Yufei deveriam enfrentar os outros 10. Nesse momento, uma bela figura chegou, enquanto emanava uma aura incontestável. Feng Anhui. Muitos dos jovens presentes o cumprimentaram respeitosamente, incluindo Lei Kong. Após a batalha, o rosto de Feng Anhui estava pálido e era óbvio que seu ferimento ainda não havia se recuperado completamente. Após saber da situação, Feng Anhui falou. O bandido de um olho tinha pelo menos 80% de sua força restante antes de morrer. Exclamações vieram da multidão enquanto olhavam incrédulos para Zhao Feng. Obviamente, se eu não estivesse lá, vocês ainda não teriam conseguido matá-lo, mesmo que todos vocês tivessem subido ao mesmo tempo. Portanto, eu ganho pelo menos metade dos pontos de batalha. As palavras de Feng Anhui de repente se distorceram. Pelo menos metade. O coração de Zhao Feng e Lei Kong apertou. Feng Anhui realmente se esforçou muito para ferir o bandido de um olho. Lei Kong e Zhao Feng não tinham nada a dizer. E a outra metade? Perguntou Lei Kong. Isso não é problema meu. Além disso, há a corporação Guanjun explorando e calculando. Feng Anhui falou de forma autoritária. Ao ouvir isso, a multidão assentiu, pois sabia que alguém estava calculando os pontos de batalha. Nesse momento, uma figura surgiu das árvores não muito longe. Sua velocidade era 2 vezes mais rápida que a do líder dos bandidos. Corporação Guanjun. Os jovens sentiram o coração apertar. Esta pessoa tinha alcançado o 8º posto e ele enviou uma aura dominante, que até fez Feng Anhui olhar para ele com admiração e respeito. A pessoa era a guarda pessoal do Lorde Guanjun e cada um deles tinha força que superava mestres marciais normais. Até Feng Anhui nunca descobriu onde ele estava escondido. Os 20 pontos de batalha por matar o bandido e os 10 pontos por reunir evidências, tudo para um total de 30 pontos de batalha. Tudo vai para Zhao Feng. O guarda anunciou friamente. O quê? Os jovens que ouviram isso ficaram de boca aberta. Como isso foi possível? Lei Kong, Feng Anhui e Lu Xiaoyu ficaram chocados e não sabiam o que dizer. Esta guarda Guanjun era muito tendencioso em relação a Zhao Feng. O líder dos bandidos foi morto por Zhao Feng sozinho, e ninguém ajudou nas 100 respirações em que eles estavam lutando. A evidência de que ele tinha conexões com o país inimigo também foi coletada por Zhao Feng sozinho, portanto todos os 30 pontos vão para ele. O guarda Guanjun explicou. Quando ele terminou, todos entenderam. As regras eram assim, embora Feng Anhui e os outros jovens tenham desempenhado um papel enorme em ferir o líder, quem o matou foi Zhao Feng sozinho. O guarda Guanjun olhou para Zhao Feng e disse. Nada mal. Antes de sair, deixando para trás um bando de jovens relutantes que não ousaram questioná-lo. No entanto, alguns deles também olharam para Zhao Feng com cautela. O guarda Guanjun deve ter visto a cena inteira quando Zhao Feng matou o bandido-chefe, portanto, deu todos os pontos de batalha para ele.
Era preciso saber que 10 pontos de batalha valiam uma arte marcial de nível máximo, 50 pontos poderiam ser trocados por uma arte marcial meio sagrada. Os jovens olharam para Zhao Feng com inveja e ciúmes enquanto Zhao Feng recebia 30 pontos extras. No meio, os rostos de Feng Anil e Lei Kong estavam sombrios. Zhao Feng sentiu a frieza que emanava de Feng Anil e o aviso nos olhos de Lei Kong. Irmão Anil, ouvi dizer que a pessoa com mais pontos de batalha ganha uma recompensa extra. Não podemos desistir tão facilmente, podemos? Lei Kong disse suavemente para Feng Anil. No momento, Ao Feng obviamente estava na liderança, derrotando Feng Anil e Lei Kong. Vou deixá-lo ser feliz por um tempo. O rosto de Feng Anil ficou calmo mais uma vez. Após esse incidente, o nome de Zhao Feng se espalhou por todo o batalhão da Guarda do Céu. Alguns jovens pensaram que ele teve apenas sorte, enquanto os olhos de outros brilharam. A missão ainda não havia terminado e, de acordo com as informações obtidas dos bandidos, o grupo que eles tinham acabado de derrotar era chamado de Bandidos Desolados da Destruição. Na área, havia outros poucos grupos de bandidos, com os bandidos de lobos mortais sendo os mais fortes, pois eles também tinham mestres marciais no grupo. 3 dias depois, as equipes do batalhão de guardas celestiais mataram quase todos os bandidos por perto. Conforme eles se engajavam na batalha, a força dos jovens aumentava aos trancos e barrancos. Em um certo dia, algumas das equipes menores se reuniram e atacaram o esconderijo dos bandidos de lobos mortais. O responsável pela coleta de informações era Zhao Feng. Nas profundezas de uma caverna. Como esses bastardos conseguiram encontrar nosso esconderijo? O líder dos bandidos lobos mortais se levantou. Era preciso saber que o esconderijo dos bandidos lobos mortais era insanamente seguro, mesmo que se conhecesse a área onde ele estava localizado, o caminho era extremamente perigoso, complicado e difícil de seguir. Os bandidos do esconderijo foram lançados no caos quando os bandidos da destruição desolada foram massacrados por aqueles jovens misteriosos. Matem! Os grupos do batalhão de guardas celestiais atacaram. Diga a todos os nossos irmãos para recuarem. O líder dos lobos mortais pensou sobre o passado misterioso que os jovens tinham e imediatamente tomou sua decisão. Logo, o grupo de 20 a 30 homens escapou pelos fundos. Matar! Da colina de trás veio o som da batalha. Dezenas de flechas vieram da floresta próxima. Um dos jovens segurava um arco dourado e ele tinha atirado instantaneamente de 6 a 7 flechas, que tinham tirado a vida de todos os alvos. Como esses filhos da puta sabiam que tínhamos essa rota de fuga? O líder dos lobos mortais respirou fundo. Seus olhos examinaram os arredores e ele sentiu seu coração gelar quando eles pousaram em um jovem segurando um arco dourado. O jovem segurando o arco era Zhao Feng. 2 dias antes, ele usou a balsa flutuante leve e sua visão aprimorada para localizar o esconderijo. Ele até memorizou todas as rotas próximas e foi sob sua orientação que o batalhão de guardas do céu atacou o esconderijo. Neste momento, o líder dos lobos mortais teve a sensação de que toda a situação havia sido criada por essa pessoa. Morra! O líder dos lobos mortais avançou em direção a Zhao Feng. A velocidade do líder era incrível, sob a luz do dia apenas uma figura verde fraca podia ser vista. Em termos de velocidade sozinho, ele superou o bandido de um olho só. Zhao Feng permaneceu calmo e usou sua habilidade olho esquerdo do deus arqueiro. Instantaneamente, 3-4 flechas perfuraram o ar e elas tinham um padrão especial. Uma era mais alta enquanto a outra era mais baixa, uma estava na frente enquanto a outra estava atrás. Elas bloquearam o caminho do líder dos lobos mortais. O líder foi forçado a ativar sua força interior e formar um escudo para se proteger. No entanto, 2 flechas ainda atravessaram a barreira e uma delas se alojou em seu pé. O líder dos lobos mortais não conseguia acreditar que havia um arqueiro tão perigoso neste mundo. Deixe essa pessoa comigo. Um belo jovem veio do outro lado, era Feng Anil. Todos recuem. O líder dos lobos mortais não ousou ficar, então ele circulou sua habilidade de velocidade e seguiu em direção às profundezas da floresta. Algumas flechas cruzaram o ar novamente e bloquearam o caminho do líder dos lobos mortais, forçando-o a parar. Pariu! Lei Kong e Lu Xiaoyu vieram do outro lado e, com o esforço combinado dos 4, eles facilmente ganharam a vantagem. No meio, Feng Anil era o principal combatente próximo, enquanto Lei Kong e Lu Xiaoyu o apoiavam do lado. Zhao Feng era o controlador de longo alcance e ele usou sua habilidade olho esquerdo do deus arqueiro para restringir o movimento do líder. O líder dos lobos mortais cuspiu sangue de raiva. Em seus olhos, Zhao Feng era o mais ameaçador. Ferimentos apareceram em seu corpo, todos por causa da flecha de Zhao Feng. Em um certo ponto, Zhao Feng guardou o arco e atacou o líder dos lobos mortais. Bom! O líder dos lobos mortais riu. Ele queria se livrar desse arqueiro primeiro, mas o oponente tinha um jogo de pés habilidoso e ele sempre o impedia de entrar em combate corpo a corpo. Agora, o jovem estava indo em sua direção para um combate corpo a corpo. Misteriosa palma do vento.
Um leve brilho azul apareceu na palma da mão de Zhao Feng quando ela colidiu fortemente com o ataque dos líderes dos lobos mortais. A onda de ar engolfou tudo em um raio de poucos metros, e usando energias, Zhao Feng recuou dezenas de metros e sacou seu arco novamente. O que está acontecendo? O líder dos lobos mortais sentiu que o estranho ataque de palma dissolveu seu ataque e o acorrentou por um segundo. E nessa lacuna, os ataques de Feng Anil e companhia caíram sobre ele. O líder dos lobos mortais cuspiu instantaneamente bocados de sangue enquanto amaldiçoava Zhao Feng, mas percebeu que Zhao Feng havia recuado para fora do alcance. Zhao Feng disparou algumas flechas continuamente no momento em que o líder dos lobos mortais estava ferido. O líder dos lobos mortais não conseguiu se esquivar e só conseguiu assistir as 3 flechas se alojarem em seus órgãos vitais. Uma flecha chegou a perfurar seu coração a meia polegada. Destruição explosiva de nuvens. O bandido rugiu e explodiu sua força interior, que empurrou Feng Anil e os outros 2 para longe. Então, ele seguiu em direção à floresta das nuvens celestiais. Vão atrás dele. Feng Anil e os outros obviamente não desistiram, o bandido estava gravemente ferido e esta era uma boa chance de ganhar pontos de batalha. Devo matar essa pessoa para superar Zhao Feng em pontos de batalha. Todos os 3 tiveram a mesma ideia. Até agora, Zhao Feng tinha a liderança e a única chance de vencê-lo era matar o líder dos lobos mortais. Em termos de velocidade, Feng Anil era o mais rápido, enquanto Zhao Feng era o segundo. Que tipo de cara ele é? Ele é um monstro. Lei Kong e Lu Xiaoyu se entreolharam e viram o choque nos olhos um do outro. A aura que Zhao Feng estava liberando agora havia alcançado o pico do 6º posto também. Logo, os 4 gênios entraram na ilimitada floresta de nuvens celestes. A área dos bandidos ficava perto da floresta das nuvens celestiais, então os 4 não ficaram surpresos que o líder dos lobos mortais escaparia nessa direção. Tendo nascido perto daqui e tendo estado aqui várias vezes, Zhao Feng entendia bem a paisagem. Logo, Zhao Feng era quem liderava, pois seu olho esquerdo estava fixo na figura. Meia hora depois, a área à frente de repente ficou escura. O olho esquerdo de Zhao Feng viu uma cena a dezenas de quilômetros de distância. Ajude-me, senhor. O líder dos lobos mortais encharcado de sangue voou para uma árvore. O quê? Você é inútil. Você até deu minha localização. Na árvore, havia uma figura encapuzada cuja voz era rouca que estava sentada nela. Sob o capuz, havia um par de olhos azuis que emitiam uma aura assustadora. O líder dos lobos mortais não conseguiu suportar a pressão e se ajoelhou no chão. Perdoe-me, senhor. Ele não teve resistência contra a figura encapuzada, mesmo com seu cultivo de 7º nível. Você perdeu seu valor. Sob o capô, uma luz cinza se dirigia para o líder dos lobos mortais. Não é bom. O líder dos lobos mortais imediatamente derramou sua força interior. Sua força interior desapareceu instantaneamente ao entrar em contato com a luz cinza, então a luz avançou em sua direção e transformou seu corpo em uma poça de água preta. Um esqueleto podia ser visto na poça de água preta. A cena fez Zhao Feng, que estava a dezenas de quilômetros de distância, respirar fundo. Que tipo de ser era aquela figura encapuzada? Um mestre marcial de 7º nível foi demolido em um movimento. Era simplesmente assustador. Não só isso, os olhos azuis de gelo pareciam olhar em sua direção também. Zhao Feng sentiu seu sangue congelar e sua respiração parar. 3 feras mortais de alto nível, de 8ª classificação, surgiram de trás da figura encapuzada e se dirigiram em direção a Zhao Feng e companhia. Corram! Zhao Feng acelerou na direção oposta. Feng Anil e os outros também sentiram a aura das bestas mortais e também correram para longe. Por que haveria feras mortais de alto nível aqui? 2 figuras prateadas apareceram e se dirigiram em direção às feras mortais de alto nível. Os 3 animais de alto nível foram espancados até a morte 10 respirações depois. Essa é a verdadeira força da corporação Guanjun. Zhao Feng viu toda a cena e não conseguiu evitar estalar a língua. Que tipo de poder era esse para dissolver um mestre marcial em uma piscina de água? Quando a corporação Guanjun viu o que aconteceu, todos respiraram fundo, mas a figura encapuzada havia desaparecido. Zhao Feng e os outros 3 soltaram um suspiro ao saírem da floresta das nuvens celestiais. Eu me pergunto se o líder dos lobos mortais está vivo ou morto. Lu Xiaoyu e Lei Kong não estavam dispostos. Nesse momento, um dos soldados da corporação Guanjun veio voando. Há uma mudança nos planos, a missão termina agora. A voz do guarda estava nervosa. O que aconteceu? Por que a missão terminaria de repente? Feng Anil e os outros ficaram curiosos. Pelo que sabiam, a área ainda tinha alguns bandidos. Não perguntem nada. Todos retornem à cidade da província de Guanjun. A expressão do guarda era solene. Só Zhao Feng estava pensando que a mudança repentina devia ter algo a ver com a figura encapuzada. O poder da figura encapuzada havia excedido os limites do corpo humano.
No mesmo dia, sob a orientação de 7 a 8 da Corporação Guanjun, o batalhão de guardas celestiais retornou pelo caminho de onde veio. Depois de deixar a zona dos bandidos, a Corporação Guanjun soltou um suspiro. Mas, de alguma forma, Ao Feng pareceu sentir que um par de olhos azuis gelos estava seguindo. Dentro da dimensão do seu olho esquerdo, os olhos azuis gelo apareceram mais uma vez. Poucos dias depois, os gênios retornaram à cidade da província de Guanjun e foi só então que a sensação de estarem sendo espionados desapareceu. A cidade da província de Guanjun estava sob o controle do Lorde Guanjun, as facções deviam ter alguma cautela com ele. Dentro do batalhão de guardas celestiais, a terceira guarda calculou o total de pontos de batalha. Feng Yaniui, 45 pontos de batalha. Lei Kong, 32 pontos de batalha. Lu Xiaoyu, 26 pontos de batalha. Os pontos atribuídos aos 10 guardas celestiais foram lidos em ordem. A maioria deles era em torno de 20 ou mais. Finalmente, foi a vez de Zhao Feng. Zhao Feng, 72 pontos de batalha. Quando ele leu isso, os olhos do terceiro guarda se contraíram, pois isso era inesperado. Mas os pontos de batalha foram dados sob consentimento do Corporação Guanjun, então o terceiro guarda não suspeitou. 72 pontos de batalha. Os jovens respiraram fundo, seus pontos de batalha dominavam facilmente os outros. Se eu fosse aquele que acabasse com o líder quase morto do 7º posto, o número 1 poderia ter sido eu. Muitos deles ainda achavam que Zhao Feng tinha sorte. Logo, os pontos de batalha de todos foram anunciados e Zhao Yufei e Huang Qi receberam 20 cada, quase derrotando Lu Xiaoyu, o que fez o rosto deste último ficar sombrio. Quando eles saíram, eles riram do time de Zhao Feng. Mas essa cena foi como um tapa na cara. Zhao Feng, sendo a pessoa com os maiores pontos de batalha, você ganha uma recompensa extra. O terceiro guarda expulsou todos os outros, exceto Zhao Feng. Uma recompensa extra? A taxa de respiração de Zhao Feng aumentou. Posso perguntar ao terceiro guarda qual é a recompensa? A primeira escolha é 100 pontos de batalha extras e a segunda é que todos os seus pontos de batalha sejam limpos, mas você ganha uma arte marcial sagrada. O homem disse. 100 pontos de batalha. O quê? Arte marcial sagrada? A primeira escolha poderia dar a Zhao Feng muito mais itens porque 10 pontos já poderiam ser trocados por uma arte marcial de classificação máxima. Mas a segunda escolha era uma arte marcial sagrada. Não é de se admirar que o Palácio Guanjun fosse uma das facções mais fortes, pois ele conseguia derrotar as artes marciais sagradas facilmente. Obviamente, sugiro que você escolha a primeira recompensa porque você pode usar esses pontos para obter muito mais itens. Quanto às artes marciais sagradas, é muito difícil treinar para aqueles abaixo do 7º nível, mesmo alguns 9º nível não conseguem aprender. Terceiro guarda sugeriu. Zhao Feng pensou profundamente. Este homem à sua frente estava em terceiro lugar no Corporação Guanjun e era um dos braços direitos do Lorde Guanjun, então seus julgamentos geralmente eram lógicos. Se ele escolhesse a primeira opção, Ao Feng poderia obter outros 100 pontos de batalha e trocá-los por uma arte marcial semi-sagrada e alguns recursos de cultivo, enquanto todos os seus pontos de batalha seriam perdidos se ele escolhesse a segunda opção. Ele teve que enfrentar um risco enorme se escolhesse a arte marcial sagrada, porque seria desperdiçado se ele não pudesse treiná-la. Pensando logicamente, a primeira escolha era melhor, mas era uma arte marcial sagrada. Uma chance de superar o caminho marcial e entrar no lendário caminho marcial sagrada. Zhao Feng respirou fundo, era difícil para ele decidir. Sim, esqueci de te dizer que uma das regras do Palácio Guanjun diz que aqueles abaixo do 7º nível não podem escolher uma arte marcial sagrada. Posso te dar mais 7 dias para decidir. O Corporação Guanjun de repente acrescentou. 7º grau do caminho marcial? Zhao Feng assentiu e deixou Deus tomar a decisão então. Através da missão, seu cultivo atingiu o pico do 6º nível. 7 dias. Se ele chegasse ao 7º ranking, Ao Feng escolheria a segunda opção. Se não conseguisse, então ele só poderia escolher a primeira. Depois de tomar sua decisão, Ao Feng retornou rapidamente ao seu quarto de madeira. Após a missão, ilimitados jovens foram ao Salão do Tesouro para trocar seus pontos de batalha por artes marciais, recursos e armas. Apenas Zhao Feng permaneceu dentro de seu quarto de madeira. Na tarde daquele dia, Ao Yufei e Huang Qi retornaram cheios de alegria. Zhao Yufei havia escolhido uma arte marcial de nível máximo e muitos recursos de cultivo. Feng Yaniu e Lei Kong trocaram a maioria de seus pontos por recursos de cultivo, enquanto Lei Kong trocou todos os seus pontos por recursos e pílulas. Esta rara pílula de força de sangue e grama de fogo de 1000 anos me ajudará a chegar ao 7º nível. Definitivamente terei sucesso desta vez. Lei Kong sentou-se de pernas cruzadas em seu quarto de madeira, seu rosto cheio de excitação. A erva de fogo milenar era muito mais preciosa do que outras plantas milenares, pois continha mais energia do que as outras.
A pílula fortalecedora do sangue ajudava a condensar e purificar a força interior e dava uma certa ajuda a alguém que tentava avançar para o 7º nível. A partir desse dia, todos os jovens do batalhão de guardas do céu começaram a cultivar. Somente naquela noite, muitos jovens alcançaram o 5º e o 6º lugar. O 2º dia, o 3º dia. Alguns dos jovens melhoraram dramaticamente. No 3º dia, uma aura poderosa saiu do quarto de Lei Kong, o que fez os jovens do batalhão de guardas do céu não conseguirem deixar de suspirar. Meu Deus! Lei Kong chegou ao 7º posto? As expressões dos jovens mudaram. Ao mesmo tempo, houve perturbação nas outras salas de madeira. O 4º dia, o 5º dia. Jovens após jovens surgiram do cultivo. O irmão Lei tem apenas 17 anos e já está na 7ª posição, de fato um gênio. Não preciso mais olhar para o rosto de Feng Yanhui, posso fazer o que eu quiser. Lei Kong andou e sentiu a cautela e o respeito nos olhos dos jovens próximos. Nesse momento, Lu Xiaoyu se aproximou. Parabéns ao irmão Lei por entrar no posto de mestre marcial. Lu Xiaoyu também fez algumas melhorias, ele alcançou o pico da 6ª posição, a apenas um passo do 7º. Trocando algumas palavras, Lu Xiaoyu puxou Lei Kong para o lado e disse algo em tom baixo. Lei Kong examinou a 10ª sala de madeira depois de ouvir isso. Zhao Feng ficou em seu quarto desde que retornaram da missão e ninguém sabia o que ele havia recebido. Apenas Zhao Yufei e Huan que sabiam que Zhao Feng não tinha ido ao Salão do Tesouro para pegar nada. O que ele está fazendo? Mesmo que ele fosse cultivar, não seria mais fácil se ele trocasse alguns de seus pontos de batalha por recursos ou pílulas. Neste momento, Zhao Feng sentou-se no chão enquanto a força interior dentro de seu corpo percorria seu corpo. Enquanto ele respirava, a aura que ele liberava era ainda mais forte do que o normal. Poucos dias atrás, ele comeu a última planta de 1000 anos e sentiu que sua força interior estava purificada, mas Zhao Feng não alcançou com sucesso o 7º nível, em vez disso, ele estava apenas a meio passo. Parece improvável que eu alcance o 7º posto nos próximos 2 dias. Zhao Feng suspirou. A diferença entre o 6º e o 7º nível era enorme, então muitos cultivadores permaneceram no pico do 6º nível e nunca conseguiram entrar no 7º. Zhao Feng. Saia e aceite meu desafio. Do lado de fora da sala, alguém gritou. Zhao Feng saiu do seu quarto e percebeu que havia um grupo de pessoas reunidas. O desafio veio de um jovem do pico do 6º rank. Para receber um tratamento melhor dos 10 guardas do céu, era preciso se tornar um dos 10 guardas do céu. Tudo bem, vou me exercitar. Zhao Feng enfrentou o outro jovem no pico da 6ª posição. Dragão voando pelo céu. O oponente imediatamente usou uma habilidade de velocidade de pico e uma habilidade de punho de nível máximo. Zhao Feng ficou em pé com uma mão atrás das costas, então ele apontou um dedo para o jovem. O jovem exclamou, a força interior contida naquele dedo era imparável e quase o fez tossir sangue. Em apenas 2 movimentos, ele foi derrubado por Zhao Feng. Que força interior forte! Esse Zhao Feng não parece estar nos rumores. Os jovens próximos ficaram um pouco surpresos, pois a força de Zhao Feng poderia colocá-lo entre os 3 primeiros, se não entre os 5 primeiros. Uau, tão forte! Lu Xiaoyu riu levemente de não muito longe. Ao lado dele estava um jovem careca, vestido de prata. Zhao Feng ficou chocado ao olhar para Lei Kong que havia alcançado o 7º posto. Em apenas alguns dias, outro 7º posto foi produzido. Enquanto olhavam nos olhos um do outro, Zhao Feng podia sentir a inimizade e a frieza nos olhos um do outro. Naquele dia na zona de bandidos, Lei Kong queria tomar uma parte dos pontos de batalha de Zhao Feng, mas não teve sucesso. O que traz vocês dois aqui? Zhao Feng não tinha medo deles, pois ainda não havia chegado ao 7º nível, ele precisava treinar com alguém e liberar a frustração. Pirralho chamado Zhao, você chegou em primeiro em termos de pontos de batalha. Eu, Lei Kong, quero ver como você conseguiu isso. Uma luz brilhou nos olhos de Lei Kong. Espere. Deixe-me lutar com ele primeiro. Lu Xiaoyu o desafiou primeiro. Você não é páreo para mim. Zhao Feng balançou a cabeça. Embora estivesse a meio passo de alcançar o mestre marcial, sua verdadeira força poderia se igualar à deste último. Não nos vemos há alguns dias e você se tornou tão arrogante. Quero ver o quanto você melhorou. As sobrancelhas de Lu Xiaoyu se contraíram enquanto ele usava sua melhor habilidade. Punho destruidor de nuvens. Quebre! Zhao Feng exclamou levemente enquanto um raio verde saía das pontas de seus dedos. Força interior saindo do corpo. A expressão dos jovens próximos mudou drasticamente. O punho destruidor de nuvens de Lu Xiaoyu foi perfurado por um fio de luz verde e um buraco apareceu em seu peito. Como? Você ainda não chegou ao 7º nível. O rosto de Lu Xiaoyu estava pálido e ele não conseguia acreditar. Zhao Feng derrotou Lu Xiaoyu em um movimento.
Como Zhao Feng estava no pico do 6º rank e seu dedo estelar estava no 4º nível, seu ataque estava no mesmo nível de mestres marciais. Zhao Feng, sua força excedeu minha expectativa, mas você ainda não pode me vencer. Lei Kong disse confiantemente enquanto caminhava lentamente. Após atingir o 7º nível, tanto a quantidade quanto a qualidade de sua força interior aumentaram, qualquer ação casual parecia profunda. Cale a boca com essas palavras inúteis. Se você quer brigar, então se apresse. Zhao Feng disse. Bom. Lei Kong riu em vez de ficar com raiva e uma aura prateada surgiu de repente de sua aura e varreu em direção a Zhao Feng. Última palma do vento. A força interior de 7º nível de Lei Kong explodiu e, quando a palma foi empurrada para fora, uma onda de ar prateada pôde ser vista. Dedo estelar de uma linha. A ponta do dedo de Zhao Feng cuspiu uma força interior de cor azul que riscou o céu como um meteoro e colidiu com a palma de Lei Kong. A força criada pelos dois levantou uma espessa camada de poeira que envolveu as duas figuras. Fim dos capítulos do 72 ao 76. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima e tchau!